nós somos missionários da esperança. Eu entreguei a minha vida à causa dos mais pobres. Ouvi uma voz interior que me chamava, sabe? A nossa missão é missão espírito-corpo. Amor e doação. A gente toma pela mão, descortina e apresenta o mundo. E a gente acredita num mundo melhor. Abriu os meus horizontes, mudou a minha forma de olhar para o mundo. Eles conseguiram destravar uma chave em mim. Eu quero abrir a janela de manhã e perceber que a vida é boa. Deus da vida e Senhor da história. Nós os louvamos pelos 200 anos da Congregação da Missão no Brasil. E vos agradecemos pelo amor providente com que acompanhastes aqueles que nos precederam na seara do reino. Bendito sejais pela fecundidade do carisma vicentino. Semeai nossa pátria e por seus frutos a evangelização dos pobres, na formação do clero e dos leigos. A Congregação da Missão, fundada por São Vicente de Paulo, está presente no mundo inteiro. São Vicente funda a congregação para a evangelização dos pobres, para a formação do clero e dos leigos. Então, desde o princípio da congregação está na nossa genética, na nossa raiz. Que a Congregação da Missão é uma instituição universal, né? Está no mundo todo. E ela é dividida institucionalmente em vários grupos regionais. E esses grupos se chamam províncias. Eu pertenço à província do Rio de Janeiro, PBCM, Província Brasileira da Congregação da Missão, que é a mais antiga. E agora, em 2020, vai completar 200 anos de nossa presença no Brasil. A PBCM é uma instituição filantrópica, religiosa, católica. Nós somos vocacionados a seguir Jesus Cristo, evangelizador dos pobres. O trabalho da Província Brasileira da Congregação da Missão transforma a vida das pessoas em várias vertentes. Materialmente, espiritualmente e tantas outras coisas que a gente poderia enumerar que são 200 anos de transformação. Família Vicentina é essa força, né? É essa energia, esse trabalho de comprometimento com o mundo melhor. A nossa missão é missão espírito-corpo. Se não for assim, não é missão vicentina. Você tem que olhar o pobre na sua integralidade. Ele é ser humano com corpo e alma. E quem entra na congregação tem que se interessar por terra dos pobres, por casa dos pobres, saúde dos pobres, emprego para os pobres, tudo isso. Se não for isso, não é missão vicentina. Historicamente, a província brasileira ela se concentrou em 3 grandes áreas de trabalho. A pregação de missões populares, a formação do clero diocesano e a educação da juventude em colégios. E, por fim, desenvolve também uma série de atividades na linha de projetos sociais, de serviços concretos aos pobres. O que impulsiona a gente é isso, é levantar todo dia e saber que você vai ajudar alguém. A formação do clero é feita através de seminários ministrados pelos missionários lazaristas, para que a missão vicentina sempre tenha continuidade através de irmãos e padres junto aos pobres. A formação do clero consiste em acolher jovens que manifestam o desejo de se tornar padres.
E esses jovens são orientados sobre o aspecto cultural, com todo um programa de estudos, e sobretudo de teologia e filosofia. As missões de evangelização levam a palavra de Deus para os pobres de muitas formas. As principais acontecem através das ações missionárias em paróquias ao lado de comunidades carentes e por meio das santas missões populares vicentinas, realizadas em diversas regiões pobres pelo Brasil. Aqui está a fonte, o núcleo, a motivação básica de todos os trabalhos. Foi desse espírito missionário que nasceu a província brasileira da Congregação da Missão, foi desse impulso missionário que nasceu a Missão Vicentina no Brasil. A educação da juventude em colégios sempre foi muito importante para a formação de bons cidadãos alinhados com os valores vicentinos. Diversos colégios existiram durante os 200 anos da província brasileira. Nos dias atuais, o Colégio São Vicente de Paulo, no Rio de Janeiro, continua com essa atividade há mais de 60 anos. Nós temos como ideal ajudar a formar agentes de transformação social com sólida base acadêmica. Diversos projetos de caráter social são realizados há muitos anos pela província brasileira, com o objetivo de colocar em prática o carisma vicentino de trabalho junto aos pobres para a melhoria das suas vidas. Um universo inteiro se abre na presença de um pobre quando ele descobre que ele é capaz, quando ele descobre que é filho de Deus, pessoa digna com potencialidades de protagonismo, de luta, de vontade, de desejo e de realização. Filho de camponeses, São Vicente de Paulo foi um padre francês que dedicou sua vida à evangelização e ao serviço junto aos pobres, em busca da aproximação entre a fé em Jesus Cristo e a luta pela justiça social. Para nós, na Congregação da Missão, ele é a inspiração, é o nosso patrono. Procuramos ler o Evangelho à luz da sua experiência espiritual. Experimentou em sua vida esse chamado de Deus para dedicar-se aos pobres. Ele fundou a Congregação da Missão para evangelizar os pobres, tomando a evangelização no sentido integral. Ele ajudou a igreja a descobrir a sua destinação aos pobres. Seu propósito foi tão grandioso e iluminado que se propagou pelo mundo inteiro. Nós temos que nos inspirar nele para fazer hoje o que ele fez de acordo com o tempo dele. Mas hoje a gente faz de outra maneira, né? Porque não pode repetir. Hoje, a proposta vicentina está presente em mais de 90 países, entre eles o Brasil, onde a Congregação da Missão se instalou em 1820. Ele usava a expressão: é preciso servir material e espiritualmente. Então, para nós missionários vicentinos, a evangelização tem que ser integral. A palavra acompanhada do serviço de solidariedade e caridade. No início do século XIX, os padres Leandro Rebelo Peixoto e Antônio Ferreira de Souza
chegaram ao Brasil, vindos de Portugal, para uma missão no Mato Grosso, a pedido de Dom João VI. Devido aos atrasos da viagem, os jovens missionários não conseguiram chegar a tempo para a missão no Mato Grosso, que acabou sendo destinada a uma outra congregação. Não imaginavam que Deus guardava para eles uma outra obra. Então Dom João VI entregou a eles o testamento do irmão Lourenço, que entregava a ermida, que era em lugar dessa igreja, com as terras todas, dizendo: isso aqui é uma doação para a congregação, para que vocês mantenham lá um centro de missões e uma escola para meninos aprender a ler, escrever e contar. Então os padres vieram para cá. No Caraça, os missionários lazaristas deveriam pregar missões, fundar um colégio, administrar a propriedade e dar continuidade aos ritos de fé que antes aconteciam ali, cumprindo assim as condições do testamento do irmão Lourenço. De tal modo que, assim que chegaram, eles se puseram a organizar a casa para receber visitantes. E como missionários vicentinos, saíram também já pregando missões e iniciaram o colégio. Logo chegaram mais missionários lazaristas vindos de Portugal. As portas do colégio foram abertas e a missão vicentina ganhou novos horizontes. Caraça foi o início da nossa presença missionária no Brasil. De 1850 a 1960, podemos dizer que foi um período áureo e de grande intensidade missionária da Congregação da Missão no Brasil. E foi um período de grande expansão e de consolidação da missão vicentina nas missões, na formação do clero e na educação da juventude. Foi durante esse período que a congregação teve o maior número de missionários, seminaristas e alunos no Brasil. Foram diversos colégios, missões de evangelização, seminários, ensinamento dos valores vicentinos e trabalho com os pobres por todo o território brasileiro. Após o Concílio Vaticano II e a reforma da Igreja, a província brasileira precisou se adaptar ao novo contexto da Igreja Católica. O Vaticano II foi uma dessas realidades tão fortes na Igreja que até hoje nós estamos tentando entender o Vaticano II. É um concílio ecumênico que trabalhou o mundo inteiro, renovou a igreja por completo, transformando a prática das paróquias, das missões, dos seminários, dos colégios, toda a prática da igreja. As mudanças provocadas pelo Vaticano II tiveram um fortíssimo impacto na província brasileira. As missões populares que eram pregadas passaram a ser revistas. E isso afetou também a vida dos seminários. E muitos seminários entraram em crise. E esse tempo correspondeu também ao momento em que a Congregação da Missão, a província brasileira, deixou os principais seminários de que ela cuidava. Cresceu muito o trabalho da congregação em paróquias. Em 1980, nós tínhamos mais de 20 paróquias sob nossa responsabilidade. Deixamos a formação do clero. Os colégios também foram sendo reduzidos. Então, a década de 60 e os anos seguintes foram bastante impactantes para a igreja no Brasil e, consequentemente, para a província brasileira. Na década de 60, 1968, tivemos o incêndio do Caraça. Então, foi um conjunto de acontecimentos que revelaram todo um período de mudanças.
incêndio que houve no Caraça foi resultado de um acidente, um esquecimento de um aluno, esqueceu um fogareiro ligado. E o aquecimento daquele fogareiro provocou um curto-circuito e o fogo se alastrou. O incêndio foi parcial. Ele só atingiu a ala que era usada pelos alunos. A ala onde estava a biblioteca, as salas de aulas, o auditório e os dormitórios dos alunos. Com picaretas arrancaram telas de arame que havia na janela e conseguiram. Enchiam de livros e jogavam por chão para fora da janela. E conseguiram salvar mais ou menos 15 mil volumes. E com isso, então, se salvou uma coisa muito importante, que é a memória cultural do Caraça. É uma consequência grave, extremamente grave. Nós tínhamos que pensar como fazer depois, porque era a nossa sementeira, nosso seminário menor, como retomar agora. Hoje, olhando tudo isso, a gente sente uma dor muito grande pela a perda material que houve. Mas sente também que Deus está presente em todo esse processo. Depois de passado muito tempo, vendo o sentido do Caraça, toda a história da igreja, a história da congregação, que a gente percebe que foi um impacto muito grande. E por vários anos não se sabia o que fazer com o Caraça. Com o passar dos anos, o Caraça foi reformando suas instalações e redescobrindo um novo campo de ação. Um trabalho de evangelização a partir do turismo, a partir da cultura e a partir da ecologia. Viu que era possível, o turismo então pegou, deslanchou. Nós temos hoje uma média de 70 mil visitantes por ano. O santuário deseja favorecer aos grupos interessados mais uma oportunidade de encontro com Deus, na solidão da oração pessoal, no acompanhamento espiritual e na partilha comunitária da fé. Fazei isto em memória de mim. Para muita gente, a vinda do lobo aqui é uma experiência religiosa, mágica, mística. Cada coisa que a gente vê, fotografa, contempla, eu acho que pode ser um momento de encontro com Deus, com a criação de Deus. A história da Congregação da Missão no Brasil vai muito além das missões e da formação do clero e leigos. Ela colaborou para a construção e transformação do país que conhecemos e influencia na vida de todos nós. A história da província está recheada de vários acontecimentos, algumas coisas mais pitorescas, outras coisas mais marcantes. Nós podemos lembrar o padre Júlio Clavelin. É um padre francês que no século XIX trabalhou no Caraça e ele foi um dos pioneiros, um dos introdutores do estilo neogótico no Brasil.
Então ele projetou essa igreja do Caraça, nos primeiros igrejas neogóticas do Brasil. Sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus. Tivemos também algumas iniciativas curiosas, por exemplo, a curiosidade do Padre Boss, que no Rio de Janeiro, morando ali no Botafogo, contemplando o Morro do Corcovado, intuiu a colocação de uma imagem no alto do Corcovado. E hoje nós temos a belíssima estátua do Cristo Redentor. Representa para o mundo hoje um belíssimo ponto turístico. Para nós cristãos, significa também um sinal de nossa fé, um sinal a descobrir o Cristo de braços abertos, que na sua misericórdia, no seu infinito amor, acolhe a todos nós e nos guia, nos orienta pelos caminhos da paz, da justiça e do amor. No Concílio Vaticano II, um dos grandes avanços da Igreja foi a promoção dos leigos, a reflexão, a valorização dos leigos dentro da Igreja e na sua missão. E um desses serviços que eu penso que é bastante importante na liturgia são os chamados ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Uma iniciativa que nasceu de um padre, um vigário do interior, vicentino, e que foi levada pelo um bispo vicentino ao Papa Paulo VI, que acolheu essa proposta. O corpo e o sangue de Cristo no sacramento da Eucaristia que celebramos e vamos receber, nos encha de esperança e nos prepare nesta vida para a vida eterna. Amém. Sim, eu quero que a luz de Deus que o dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude. Entre essas iniciativas específicas ao longo dessa história, eu diria que a congregação ela colaborou e tem influências muito grandes. Por exemplo, na área da educação, ela ajudou a desenvolver uma cultura humanística. E nesse sentido, os frutos foram muitos. A importância da nossa educação, já termos 5 ex-presidentes que foram nossos alunos. Aqui tinham estudado Afonso Pena e Arthur Bernardes. Lá em Curitiba estudou o Jânio Quadros. Podemos nomear Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek teve um início de sua vida escolar num seminário em Diamantina. Os vários colégios da província brasileira formaram diversas pessoas importantes no passado. Hoje, o Colégio São Vicente de Paulo, no Rio de Janeiro, forma jovens há décadas, moldando o caráter e preparando cidadãos exemplares que irão dar continuidade ao trabalho de São Vicente na construção de uma sociedade melhor. O Colégio São Vicente é uma riqueza, é um espaço onde não só respeitamos, e estimulamos todos os nossos educadores e alunos a valorizar as diferenças e, de modo muito particular, um comprometimento com os mais pobres. Aqui no colégio eu tô há 9 anos, esse ano completa 9. Foi uma oportunidade única, eu sempre penso que foi a minha oportunidade de ouro. Parte do que eu sou hoje eu devo ao São Vicente, é esse exercício de empatia que eu tanto falo. Os
Os alunos são formados com o intuito de servirem como emissários dos ensinamentos de São Vicente para o mundo. Os alunos devem, para além dos espaços do colégio e da instituição, aplicar os valores vicentinos em suas vidas e na sociedade. Aquilo que eles recebem de uma maneira bastante privilegiada no Colégio São Vicente de Paulo não é algo para ficar guardado só com eles, né? Eles vão difundir esses valores, esses compromissos com o mundo melhor, com a vida digna de todas as pessoas, onde quer que eles estejam. A escola me mudou muito nesse sentido, né? De realmente sair da minha bolha, sair da minha zona de conforto para poder ajudar as outras pessoas e ver no que elas estão precisando e fazer reflexões sobre as coisas que estão acontecendo no mundo e querer me tornar uma pessoa que transforma o mundo. O Colégio São Vicente é mais do que um colégio. Ele é uma realidade, é um lugar, né, em que a vida pulsa com muita intensidade, né? Nós não temos apenas uma educação formal de qualidade, mas um lugar em que se desenvolvem projetos de cultura, de arte, de comprometimento social, de grande profundidade. Com certeza são os valores priorizados, né, muito valorizados em toda a nossa escola. O carisma vicentino de trabalho junto aos pobres pode ser visto colocado em prática através de diversos projetos sociais do Colégio São Vicente de Paulo, como a educação de jovens e adultos e o Muro da Gentileza, que são atividades que proporcionam inclusão social. O Muro da Gentileza aqui no Colégio São Vicente de Paulo é uma forma de comunicação com o mundo exterior, para além dos muros do colégio, e de solidariedade, uma troca, né? Não só de roupas, mas também de gestos de carinho, de afeto e compromisso. Porque são muitas as pessoas da comunidade que doam, que colocam os seus artigos ali do lado de fora, e são muitas as pessoas, né, da comunidade que recebem também. Então é um lugar dessa troca que se dá entre as pessoas, tanto da comunidade vicentina quanto com a comunidade, né? Eu acho uma iniciativa linda, a cara do colégio. Sabe, você vê que tem pessoas que estão ali tirando o olhar do seu próprio umbigo e colocando no mundo também, né? E como você pode mudar essa realidade das pessoas da sua volta, a sua realidade. E eu acho que é muito sobre empatia e sobre esse exercício. O Muro da Gentileza acaba sendo hoje já um patrimônio da comunidade, né? Aqui do Cosme Velho, Laranjeiras. A EJA é voltada especialmente para jovens e adultos que não tiveram oportunidade de estudar dentro do período que é considerado o período esperado, regular, e que se encontram numa situação de maior pobreza. É uma proposta de ensino, né? Uma proposta de trabalho pedagógico que tem como objetivo formar pessoas, dar o diploma de ensino médio para que elas possam depois ingressar no mercado de trabalho. Bom, na verdade, elas já são trabalhadoras, né? Mas a gente quer qualificá-las para que elas consigam melhores empregos e melhores condições de vida. Eu aprendi com a EJA o que é respeito e ser respeitada, entendeu? Aprendi também com a EJA o que é preconceito, sofrer o preconceito e também causar o preconceito no outro, sabe? Então a EJA me ensinou muito. O curso é um curso gratuito para todos os alunos. Ele entra no esquema de filantropia da instituição, então todos têm bolsa integral. A EJA é uma parte fundamental do colégio e para mim representa um espaço de transformação, de crescimento. Eu cresci muito como monitora da EJA. Eu cheguei aqui achando que eu ia ajudar outras pessoas e ensinar para outras pessoas, quando na verdade eu venho aqui toda semana aprender, mais do que tudo. E eu cheguei lá no zero, sem saber escrever tipo mola. Eu posso dizer assim, eu aprendi tudo na EJA.
termos de ler, escrever, em termos de respeito. Instruir esse aluno para que ele se prepare, para que ele tenha um olhar crítico e não seja explorado pelo patrão no mercado de trabalho, para que ele não seja enganado pelo discurso do político, para que ele de fato consiga se defender melhor de todas as injustiças que aparecem pela sua frente. Eu aprendi tudo lá. Quando você começa a escutar os professores, você sai da cadeira e você viaja, entendeu? Em outros lugares. E que eles trazem pra gente, que esse projeto trouxe pra mim, como pessoa, pra minha construção como ser humano, não tem explicação, sabe? Eu cresci, sabe? Em ser mais zeloso com o outro e também comigo, entendeu? E saber que eu tinha sentimento, que eu tinha perdido isso dentro de mim. Eles conseguiram destravar uma chave em mim. Pessoas que chegam acanhadas, de cabeça baixa, sem autoestima, sem confiança. E são pessoas que saem daqui de cabeça erguida, sabe? Eu não tenho palavras para descrever o que foi, o que está sendo, o que ainda vai continuar sendo essa experiência na minha vida. Foi por causa da EJA, principalmente, que eu descobri que eu queria ser professora e que eu quero trabalhar com educação para o resto da minha vida. O meu engajamento com o Colégio São Vicente, com a EJA, com os projetos sociais, eles me mudaram profundamente. O meu olhar sobre o mundo, o meu engajamento político, a minha forma de ser no mundo, ela é extremamente marcada pela cultura vicentina. Além dos projetos sociais do Colégio São Vicente de Paulo, existem muitas outras ações e projetos sociais onde missionários lazaristas e membros da província brasileira ajudam a construir uma sociedade melhor. Dentre esses vários projetos destinados aos pobres, estão o Informática São Vicente de Paulo, o SVIP, e o projeto Construindo e Preparando o Futuro, o CPF. O projeto CPF, ele pensa na metodologia de trabalho. A gente está ali para pensar em formas de ensinar história, matemática, português. E o foco, do projeto CPF é o trabalho de formação continuada de professores da rede municipal. E a gente já esteve em diversos municípios, na Bahia, em Minas Gerais, em Rondônia. E ali o foco, de fato, é a gente trazer a nossa equipe de professores, que é uma equipe muito bem preparada, para que a gente possa ajudá-los a melhorar a qualidade de ensino desses municípios. Você ter um grupo de professores que agora se sente fortalecido, se sente professor, isso certamente muda a maneira como ele entra numa sala de aula, como ele se relaciona com os seus alunos, isso muda a maneira como eles conversam com a Secretaria de Educação, como eles conversam com a Prefeitura, como eles lutam pelos seus direitos, por uma qualidade não só de vida, mas uma qualidade de trabalho docente melhor. O projeto SVIP é o projeto de inclusão digital Informática São Vicente de Paulo. Aprenda a mexer na internet, aprenda a mexer com Word, Excel, é uma inclusão digital. O SVIP, ela dá essa preparação associada com a cidadania. Toda a base que eu aprendi aqui de planilha, de fazer texto, tudo foi daqui. E hoje eu estou usufruindo desse curso como? Estou fazendo um técnico de enfermagem, onde é usado tudo pelo computador. Muito importante. Até mesmo na autoestima da gente, porque às vezes você entra na Lan House, você não é respeitado por ficar dependendo de alguém imprimir uma boleta para você. Você tem esse acesso de ir lá pagar, ir lá entrar no computador e resolver as suas coisas. O futuro mudou muito, porque me deu mais oportunidade de sonhar, porque era um sonho realizar um técnico de enfermagem. E hoje eu posso realizar ele com uma base que eu tenho aqui da informática, Que nós sabemos que é uma ONG, que é um projeto inteiro, a qual não só beneficiou a mim, mas a minha comunidade, a minha região. É
É uma região que cresceu muito através de muitos projetos que são desenvolvidos aqui dentro, né? E é gratidão, 100% gratidão. Eu acredito que os projetos sociais, em seu conjunto, a gente tem a perspectiva cultural na questão do combate aos preconceitos. Existe a perspectiva econômica, que é justamente você dar ferramentas para que essas pessoas consigam ingressar melhor no mercado de trabalho e ter um tipo de trabalho que lhes dê uma qualidade de vida melhor, para que elas possam, por conta própria, gerar o seu sustento. E você tem a perspectiva política, cidadã, crítica, que é você, de fato, entender que você é um sujeito que faz parte da sociedade e precisa se posicionar ativamente nessa sociedade. O impacto é grande. Na vida deles é muito grande. Casa será abençoada, hoje o Senhor vai derramar o seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É através da palavra de Deus e do carisma vicentino que as vidas e comunidades carentes são tocadas, transformadas e novas histórias são construídas com os pobres. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. A missão paroquial ela se dá numa paróquia, e a paróquia, por exemplo, não é só uma igreja, é aquela igreja e todas as comunidades que a compõem. As paróquias com que nós trabalhamos, as paróquias que a província atende e trabalha com elas ficam sempre em regiões periféricas, em regiões pobres, em regiões mais desassistidas do poder público e do poder religioso também. A importância dessas ações missionárias nas paróquias é fazer com que as pessoas tenham uma boa formação da sua fé. E nessa formação, compor as comunidades, dar a eles elementos, formação, fazer com que o povo possa, de fato, sair adiante na fé, né? Que o povo possa ser unido. Tem muitas casas que nem sabem que existe igreja. Aí a gente vai, explica para eles o que acontece, horário de missa, de batizado, de tudo. Casa que às vezes a gente chega, não tem nada para comer. Às vezes a gente acha que é só lá fora. Não, aqui dentro também tem. E isso a gente faz, trazemos para os vicentinos, olha, tal família passa necessidade disso. E eles procuram ir lá e ver e passar da assistência. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. As Santas Missões Populares Vicentinas, elas acontecem periodicamente. A cada ano, um lugar pede a nossa presença. E é para aí que nós vamos. Então pode acontecer em qualquer lugar. Nas missões, as pessoas visitam as casas, identificam as famílias que estão precisando de visita, abençoam as casas, promovem movimentos, encontros com jovens, com crianças, com as famílias. Como a gente vai para lugares carentes, muita gente se sente abandonada, se sente esquecida. Inclusive, nesses momentos, às vezes a gente identifica realidades de muita pobreza, pessoas necessitadas de ajuda. E há casos mesmo de pessoas totalmente excluídas ou marginalizadas ali no seu contexto e que a gente promove essa reintegração. O trabalho nosso é fazer visitas, levar a palavra de Deus para eles. Mas às vezes a gente fala assim, eu estou levando, mas no final da conta a gente traz. Porque é uma coisa tão rica, uma coisa tão gostosa a gente fazer, que a gente fala assim, eu vou lá explicar, vou ensinar a pessoa. Não, a gente aprende com eles. Com certeza há um resgate das pessoas e esse resgate acontece porque a partir de uma missão a gente consegue muitas vezes reintegrar essa pessoa no seio da comunidade, no meio da comunidade, trazê-la de volta,
E sem essas missões, eu acho que o mundo ia ficar um pouquinho mais triste. A província brasileira da Congregação da Missão não seria nada sem a fé e a devoção de diversos padres, irmãos e seminaristas que passaram e passarão pela instituição. Deus dá a você uma vocação, um chamado. Eu gostava de ir à igreja com meu pai e ver o padre, porque eu achava aquela roupa do padre muito bonita. Então eu cresci com o desejo de ser padre. E um amigo meu, lá do sul de Minas, veio para a Congregação da Missão e começou a me falar da congregação. Eu falei, eu quero conhecer isso. Fui descobrindo São Vicente de Paulo, fui me interessando pelo trabalho na congregação, mas de repente eu me vi tão envolvido com a congregação, me vi tão envolvido na missão vicentina, eu falei, é isso que eu quero. Eu decidi quando eu vi a possibilidade de eu fazer a diferença na vida das pessoas. Eu nunca desejei ser padre na minha vida. Nunca fui coroinha, minha mãe não é beata, e eu fui para o seminário para estudar. Chegando lá, em contato, na vivência com os padres, com os meus formadores, e aos poucos, quanto mais eu me aprofundava naquilo, mais eu me encantava. Eu venho de uma família religiosa, muito religiosa, e tinha também um primo que era padre vicentino. Desejava estudar e ele me encaminhou para o Caraça. O que mais me marcou foi o testemunho de tantos missionários que viviam com alegria, com dedicação esse ideal. Venho de uma família pobre e percebo, experimento que Deus se faz presente nos pobres e nos chama ao seu serviço. Foi um chamado que Deus fez e foi explicitando aos poucos aquela vontade, aquele gosto, uma realização muito grande. E devia trabalhar nessa linha. Eu estaria muito bem realizado, tinha condições para isso e trabalhei me preparando para isso. Eu me senti chamado quando tinha apenas 8 anos. Diante do sacrário, eu pude ouvir uma voz interior que me chamava, sabe? Me chamava pelo nome para uma missão especial no mundo. Vamos lá na casa da Ida agora. A partir do momento que eu conheci a Congregação da Missão, eu pude perceber assim, é uma causa que vale a pena dar a vida. Ser padre é doar a sua vida às pessoas, de modo especial aos mais vulneráveis, aos mais carentes, aos mais pobres. Deus me chamou e me chamou aqui. E aqui eu fiz um voto no qual eu devo vivê-lo e morrer aqui. É uma realização muito grande. Muita gratidão a Deus por ter chamado. Apesar de meus limites, das minhas incoerências, valeu e vale a pena. A importância de restaurar a fé nas pessoas é devolver a elas a possibilidade de ser feliz, de se encontrar com Deus e com a própria vida. Sem fé a pessoa não é capaz de sonhar. Sem fé a pessoa não crê que amanhã pode ser melhor. O essencial é cultivar a solidariedade, a fraternidade, em cultivar um sentido de vida simples e solidário. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Nós somos missionários da esperança, e principalmente da esperança para os pobres. E queremos que isso seja fortalecido. A província brasileira da Congregação da Missão permanece
e permanecerá sempre a existir, porque é um carisma encantador. Ao celebrar os 200 anos, nós projetamos outros mais 200 anos, porque acreditamos que essa obra é uma obra de Deus. Mais do que comemorar o passado, nós somos desafiados a construir uma nova história, de uma abertura sincera, humilde, aos apelos dos pobres hoje. E Deus, que até hoje nos acompanhou, vai continuar nos acompanhando. Se queres entrar no reino, faça como Zaqueu, ouvindo o grito dos pobres, ele se converteu, metade de suas riquezas aos pobres entregou e devolveu 4 vezes de tudo que roubou. Caminhos de um país, uma história de virtude eu vi nascer. Leandro e Viçoso começaram as missões, ensinando a palavra, abraçando corações. A missão é um estado de amor, evangelizar com palavras e obras. O carisma vicentino se faz presente em nós, nos enche de alegria e embala a nossa voz. Falar de Deus